Oi, seja muito bem-vinda ao Tavi Paisagismo. É um prazer ter você aqui. Eu sou a Tavi e hoje eu vou te contar 3 cuidados básicos que você deve ter com as suas plantas. Seja você que está começando agora com esse mundo das plantas, seja você que já tem plantas há muito tempo e quer melhorar ainda isso mais. Uma planta pequenininha, deixa ela 3 vezes o tamanho que ela tinha, com estratégia simples, um passo a passo assim enxuto, rápido, que funciona, eu vou te contar agora. Mas antes, clica no gostei e se inscreve no canal. Minha meta de chegar a 500 inscritos agora em janeiro tá dando super certo. Já tô com 438 e é só o começo, tá? Ao longo do ano eu tenho metas mais ousadas. Então se inscreve aqui para você fazer parte desse crescimento ao longo desse ano incrível. Então vamos ao vídeo? Vamos lá. Primeiro passo. Planta certa no lugar certo. Ah, Tavi, como é que eu vou saber onde é que eu vou colocar a minha planta? Tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card de como você consegue saber o nome da sua planta apenas com o seu celular e o aplicativo do Google. Super fácil, um vídeo bem rapidinho que você vai conseguir descobrir o nome de todas as suas plantas. Pronto, você já tem o nome da sua planta. A gente vai descobrir se ela é de sol, de sombra ou de meia sombra. Karina, por que isso é tão importante? Uma planta, quando, por exemplo, essa jiboia aqui, ela é uma planta de sombra, meia sombra. Então, se eu coloco ela no sol, ela vai amarelar inteira, ela vai atrofiar, ela vai ficar com manchas secas, quebradiças, as pontas vão começar a ressecar, a planta fica com aspecto de feio, contorcido, quebrado, uma coisa horrorosa. Não queira isso. Planta de sol ao sol, planta de sombra na sombra e planta de meia sombra na meia sombra. Vamos definir o que é os 3? Planta de sol é uma planta que precisa de pelo menos 4 horas de luz solar direta nos seus ramos, nas suas folhas. Então ela gosta de muito sol. O que seria isso? Cacto, suculenta, árvores frutíferas, horta, elementos para horta, tipo manjericão, salsinha, coentro, espinafre. Vamos à dica. Todas as plantas que a gente se alimenta, a grande maioria delas, plantas alimentícias convencionais, elas são de sol pleno. Ou seja, elas precisam de pelo menos 4 horinhas de sol por dia. Ah, Tavi, mas tem planta que é punk, que são plantas alimentícias não convencionais. Realmente, aí é outro grupo de plantas. Se você quiser um vídeo só sobre isso, deixa aqui embaixo que depois eu faço. Algumas dessas punks, elas são plantas de sombra que a gente pode se alimentar delas. Mas isso aí fica assunto para outro dia. Ok, ambiente de meia sombra. É um ambiente que a planta ela precisa de bastante claridade e um pouquinho de sol em algumas horas do dia, ou no comecinho da manhã ou do final da tarde. Percebeu que nas horas mais quentes do dia não se encaixa nesse perfil? Então aí se enquadra lírio da paz, jiboia se adapta bem a esse ambiente, costela de Adão se adapta bem a esse ambiente. Então são plantas que elas toleram um pouquinho de sol nas horas mais frescas do dia. Ah, Karina, mas se eu não colocar o lírio da paz no sol, o que é que vai acontecer com ele? O que pode acontecer é ele não florir. Porque o sol, essa quantidade um pouquinho a mais de luz, induz um pouquinho a floração. Então fica aí segredo. Plantas que você quer, que elas são de sombra, que você quer que ela floresça, só colocar ela um pouquinho ao sol. Mas ou no comecinho da manhã ou do final da tarde, nada de sol de meio-dia, ok? Segundo ponto, a rega. Você precisa regar sua planta. Ah, Tavi, mas sei lá, tem planta que não gosta de muita água. Pois é, por isso que saber o nome da sua planta é tão importante. Rega é rega. Não existe colocar pouquinha água ou colocar muita água. Isso não existe. O que existe existem grupos de plantas que precisam de água diariamente. Existem grupos de plantas que precisam de água uma vez por semana. Existem grupos de planta que precisam de água, sei lá, 2 vezes por mês. Grupos. Mas a quantidade que você vai colocar de água é a mesma para eles. Tavi, como assim? A gente coloca água até sair pelo furo do vaso. O que vai mudar é a frequência dessa rega. Como assim a frequência? A quantidade de vezes que eu vou colocar em uma semana, ao longo de um mês. Existem plantas, como a beijo, vou colocar a foto dela aqui, que ela é extremamente exigente em água. A planta que se o substrato começar a secar, ela já ficou toda murcha, já ficou feia, passou 2 dias sem regar, você perdeu a planta. Ou alguns elementos de horta, se a gente passa um dia inteiro, um dia de sol quente assim, e fica sem regar, ele começa a murchar inteiro e talvez você até perca esse alface, a depender do clima do dia da sua região. Então existem plantas que têm essa frequência de rega mais frequente, mas a forma de regar é a mesma para todas elas, até sair água pelo furo do vaso. Só se ela tiver em canteiro, aí você começa a regar lá o seu gramado, ou a sua área que tá lá, a sua cerca viva, enfim, o seu jardim, aí começou a empoçar água em cima, pronto, ali já tá bom. Por quê? Aquele empoçamento de água assim por cima do jardim, a gente chama de escoamento superficial. A palavra é difícil, mas é extremamente simples. Quer dizer o quê? Que esse solo, essa terra, ela já saturou a quantidade de água. Então ela faz assim, ó, tá bom,
eu vou empoçar agora, não tem mais onde descer água. É basicamente isso que acontece. Não tenha pena de regar. A lição que eu deixo aqui é, não tenha pena de regar. Irrigue bem, mas a frequência de rega vai variar de planta para planta. Se você tem uma rosa do deserto, tem que deixar esse solo secar mais. Se você tem uma cactama suculenta, deixa esse solo secar mais. A frequência, o espaçamento entre uma rega e outra vai ser um pouquinho maior do que, por exemplo, uma jiboia, que eu rego 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, depende do clima. Agora no verão aqui, que tá bem quente, eu rego 3 vezes por semana para que ela consiga crescer, já que ela tá muito grande. Tem dúvida da frequência de rega do seu tipo de planta? Comenta aqui embaixo que eu posso te ajudar. E o terceiro ponto é a adubação. Eu vou bater na tecla da adubação quantas vezes eu preciso para conseguir entrar na sua mente de que é super importante. Os nutrientes da planta, por exemplo, dessa jiboia aqui, eles vão sendo consumidos com o tempo. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso repor esses nutrientes. Porque senão as raízes vão pegar nutriente de onde? Ela precisa de nutrientes para conseguir crescer e ficar maior, mais bonita, mais desenvolvida. Então não tenha pena de adubar. Tenha pena de não adubar. Isso. Pegue uma folhinha de papel, faça uma planilha, certo? Aqui faz de conta que é uma planilha, mas na verdade isso aqui é o roteiro dos próximos vídeos que eu vou gravar hoje. Faça uma planilha, dia que você adubou. Ah, eu adubei dia 22 de janeiro de 2024. Então, vou ter que adubar novamente 22 de fevereiro de 2024. Assim, você vai sabendo quando você adubou. O que eu mais vejo é assim, nossa, minha planta parou de crescer. Tá, qual foi a última vez que você adubou? Não lembro. Porque não anotou. Então, anote. As anotações são super importantes, assim vai te dar um norte. No rótulo das embalagens, na partezinha de trás, tem exatamente a frequência que você tem que fazer. Ah, irrigou hoje, vou irrigar quando novamente? Atrás do rótulo sempre está escrito. Seguindo aquilo, a planta se desenvolve numa velocidade tremenda. Adube sua planta. Existem hoje muitos tipos de adubo no mercado. Antes era super difícil de achar produtos específicos para as nossas plantas, plantas ornamentais para dentro de casa. Hoje está cada vez mais específico. Tem adubo propício para floração de rosa do deserto, crescimento de folha de rosa do deserto, desenvolvimento de raiz, só para folhagem, só para gramado. Quanto mais específico for o adubo, melhor ainda, porque a forma de ação dele vai ser melhor e mais eficaz de acordo com o que você quer. Vou te dar algumas ideias de adubo que vai ajudar você que está começando. No caso, adubos que não tem erro. Humus de minhoca, comece por ele. Ele é o mais fácil. Você pode mexer com ele, seu filho, sua filha, se você tem cachorro, se o cachorro for lá, cavucar lá, as suas plantas também não vai ter problema, porque ele não é tóxico. É só colocar um pouquinho assim ao redor do vaso e irrigar bem, para ir dissolvendo esse adubo e repetir todo mês. Não tem segredo. Comece pelo humus de minhoca, ele é o mais fácil. Se você já é um pouquinho mais experiente, gosta mais de explorar mais isso, o esterco de gado é super bom. NPK, ele é um adubo químico maravilhoso. Essa resposta assim, ó, rapidinho. Por quê? Quando a gente faz adubos orgânicos, o nutriente, ele precisa, aquela matéria orgânica, ela precisa se decompor para conseguir fornecer o nutriente para a planta. Tem um processo. Diferente do NPK. Quando a gente bota ele na planta, ele libera o nutriente todo de uma vez, porque ele já está pronto para isso. Ele é para ser dissolvido em água. Então o NPK, ele dá respostas imediatas, assim, rápido, sabe? Comece pelo humus de minhoca, depois a gente chega no NPK. Espero muito ter te ajudado. Eu desejo que esse seu começo com as plantas seja lindo e transformador. Eu amo isso. Eu acho que não é sobre plantar e colher, é sobre apreciar esse processo. E eu acho esse processo muito bonito. Ver a planta crescendo, ver que tá dando certo, ou acho que deu errado por causa disso. Eu acho que é sobre isso, sabe? Sobre aprendendo com os passos que você dá. Não se esquece de curtir e se inscrever. Um beijo enorme e eu vejo você amanhã. Um beijo e até mais.